Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lido o texto, fala de promessa. Deus falando para Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente, lhe darei muitos descendentes. E Abraão teve paciência, que é um ponto fundamental na promessa, e foi por isso que ele recebeu. E o texto diz que quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa maior do que ele para acabar com qualquer discussão. E aí a gente percebe algo interessante no texto. Primeiro, Deus deixou claro que jamais mudaria, e por isso, junto da promessa, ele fez o juramento. Duas coisas diz o texto: o que prometeu e o que ele jurou. A promessa e o juramento. E aí nós encontramos segurança, como é seguro um barco pela sua âncora. Eu quero pensar com os irmãos sobre o cenário da promessa. Aqui a gente lendo Hebreus capítulo 6, e o escritor ou a escritora de Hebreus capítulo 6, ela cita o que está em Gênesis capítulo 22. Lendo aqui, é como se alguém estivesse nos contando um fato, e nós não estamos naquele cenário. A gente tem uma visão um pouco mais tranquila do que de fato aconteceu. É como se hoje você contasse os apuros que você viveu na pandemia, claro, num grau bem diferente do que foi Abraão. Como vez por outra a gente conta, né? E aí a gente conta e, poxa, foi assim, está tudo muito tranquilo ao contar. Mas só quem viveu sabe o quanto sofremos na pandemia, o quanto foi desafiador. Nós já não estamos mais naquele cenário. Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele fala aqui da promessa, citando Abraão como exemplo, mas ele está em um outro contexto, em um outro cenário. Então fica muito legal contar isso, muito tranquilo e muito leve para contar, para ler. Olha Abraão, olha só, que bênção, que maravilha, né? E promessa é aliança, promessa é compromisso, promessa é pacto. Desde que nos convertemos, eu e minha família, e eu tenho certeza que se você vier aqui, você também tem muito testemunho para contar, a gente vem recebendo promessas do Senhor. Alguém aqui também já? E sabe aquelas promessas que vêm tão claras, e que você fala assim, puxa, é uma profecia mesmo, Deus está falando comigo, porque eu não falei isso para ninguém, e Deus me tranquilizando. Se não todas, mas a grande maioria das promessas que nós recebemos, eu e a Rosa, ou talvez recebemos de forma individual, mas a maioria das vezes foram juntos, nós estamos vivendo momentos de muita tensão na nossa vida.
O cenário não era nada favorável. E eu quero que essa palavra estimule você a continuar acreditando na promessa, independente do cenário. E aprenda uma coisa: as promessas de Deus não têm nada a ver com o cenário. Absolutamente nada. A Bíblia fala que Abraão, ele esperava contra a esperança. Era como quem está nadando contra a correnteza. O que é esperar contra a esperança? Pensa. Voltando para cá, quando nós chegamos aqui para Santa Catarina, já fomos logo para Balneário, moramos ali, comecei a trabalhar, trabalho até hoje ali, isso 2017, início de 2017, foi um momento de muita mudança, com algumas certezas, mas também com muitas incertezas. Eu estou falando de alguém que estava aproximadamente 1.400 quilômetros de casa. O cenário não era nada favorável, nada. Eu já dei um testemunho aqui de que quando eu conheci a escola que me contratou primeiro, que me fez a proposta para vir, para trabalhar, enfim, onde eu comecei a atuar, fiquei ali 4 anos. Eu estive aqui em 2016, conversei com uma pessoa e tudo foi muito do nada, assim. Do nada, força de expressão. Repita comigo assim: nada acontece do nada. Aprenda isso. A gente que tem mania de falar que foi do nada. Do nada, nada. Tá? E eu hospedado na casa de um irmão, que era diácono, numa igreja que nós pastoreávamos lá em Minas. Ele veio morar aqui. Um dia vocês vão ter o privilégio de conhecê-lo. Hoje ele é pastor. Ele frequenta a casa do pai. E ficamos ali 10 dias na casa dele. Ele falou assim, de novo, do nada, né? Entra no carro e vamos ali. E viemos aqui em Camboriú. Não conhecia nada, absolutamente nada. Você disse para eu descer do carro, não sabia voltar. E chegamos na escola, estava no final, já estava liberando os alunos, né, as crianças, e eles estavam enfileirando as crianças para cantar o hino, enfim, aquela coisa que é muito comum lá nessa escola até hoje. Nós ficamos muito emocionados, a Rosa chorou bastante ali, em ver todo aquele... E de repente, 15 minutos, acho que não foi nada mais do que isso, a diretora da escola falou assim, vem aqui. Entrou comigo num corredor, abriu a porta e falou assim, essa sala é sua. Eu falei, mas como assim? Nós estávamos em 2016, julho de 2016, um frio. Essa sala é sua. Aliás, a mesa já é de vidro, porque por cima da mesa você vai ver quando os pais estiver cutucando o pé um do outro. Ainda brincou assim. Eu falei, tá bom. Em 2017, eu estava sentado naquela sala e fazendo os atendimentos e, de fato, vendo os pés dos pais. Muito claro, muito claro. Mas é claro que, nesse período, essa diretora me chamou para eu vir até aqui, para resolver uma pendência. Eu disse, não posso, já estou programado para ir, para ficar. E eu liguei para esse amigo, ele falou assim, não, é melhor você vir e tal, porque de fato ela está numa situação muito difícil. Eu vim. E eu vim só. Da outra vez estava eu e a Rosa, eu vim só. Fiquei acho que 2 dias aqui. A minha filha já estava morando, porque viemos, a Rosa veio, eles alugaram um apartamento, ela já estava morando ali na Avenida Brasil. Fiquei com ela. E esse meu amigo, depois, e eu fiz um atendimento aqui, que eu já contei isso aqui, mas um atendimento que me fez muito mal. Era de uma garotinha que, enfim, havia tido uma situação muito desagradável na família. E eu dentro, esse meu amigo me leva para o aeroporto, eu dentro do avião ali já, para ir embora, já era 7 da noite, assim, aproximadamente, estava bem escuro já. Eu fiquei perguntando para Deus, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não tem nada a ver comigo. Só que eu esqueci que tinha a ver com ele, né? O que eu estou fazendo aqui? Agora eu estou sozinho, meu amigo me deixa aqui e vai embora.
sei que hora que eu vou chegar em casa, vim para me machucar, para estar diante de uma situação que um ser tão vulnerável e eu não consigo fazer nada mais do que um documento, e fazer o documento não cura a pessoa, enfim, muita confusão na cabeça naquele momento. E tinha um militar lá em Minas, aposentado, que fazia o trabalho dos gideões, esses gideões que colocam a Bíblia nos hotéis, nas escolas, enfim, né? E ele sempre postava alguma coisa, mas eu já sabia que era foto dele entregando Bíblia, enfim, então eu nem abria. O vídeo, não abria, já fazia tempo que eu não abria. E quando eu perguntei para Deus, eu estava ainda com o telefone ligado ali, funcionando, estava parado ali ainda, não tinha saído ainda do avião. Chegou uma mensagem dele. Não estou fazendo nada, né? Só um clique, né? E aí aquela canção que diz, eu cuido de ti. Foi um cala-boca para mim. Isso foi em 2017, início de 2017, janeiro, por ali. Quando todos os teus medos já não cabem mais em ti, e aí você conhece a música, né? Eu cuido de ti, eu cuido de ti. E de fato ali eu peguei como uma promessa de Deus, porque Deus tem os seus meios, e a convicção é minha. E já se passaram quase 8 anos, e Deus não deixou de cuidar nem um segundo de mim. E o cenário não era legal. Não era legal. 2016 foi um cenário bom, eu vim em férias. Vim numa época de frio, pagar mais barato, não estava preocupado em aproveitar a praia, queria conhecer a cidade. Mas foi muito bom. O cenário era muito bom. Aquele cenário do eu cuido de ti já não foi tão bom. Entende que a promessa não tem nada a ver com o cenário? Morando em Balneário, nós íamos com certa frequência participar de um culto ali no bairro dos Municípios, na igreja de uma pastora, principalmente vigílias. Eu lembro que eu ficava orando ali, vendo aquele trânsito todo ali na Quinta Avenida, as pessoas na madrugada andando sem destino ali. Eu tenho essa lembrança muito clara. E em um dos cultos, eu não sei necessariamente se foi numa vigília, a pastora nos entregou uma profecia. E a profecia dizia sobre nós e a nossa filha, e consequentemente também sobre todas as nossas filhas. A minha filha ainda estava trabalhando de empregada numa administradora de condomínio. Ela entregou a profecia, não demorou muito, a minha filha foi chamada para dar aula, num prédio de frente ao Ruth Cardoso. Ali ela começou, e também, porque no início, na nossa chegada aqui, também não foi um cenário muito bom. Nós estávamos aqui com uma neta para nascer lá em Minas. Nós que nunca ficamos tanto tempo longe de casa, quanto mais quase 1.500 quilômetros. Então o cenário não era nada favorável. E promessa caindo e vindo de Deus para a nossa vida. E o que aquela mulher disse para nós, aquela pastora disse para a gente ali, entregando uma profecia, e ela não nos conhecia tanto assim, vem se cumprindo gradativamente. E essa semana nós tivemos mais um sinal de cumprimento dessa promessa. Ainda não chegamos onde algumas promessas dizem, mas já percebemos muita coisa. Exatamente da forma que foi dito. E o cenário não era muito bom. Morando no bairro das Nações, um cenário um pouco melhor, mas também não muito bom. A Rosa vai tomar café com um grupo de mulheres, ali naquela região da Rua Itália, ali, um café. E é claro que a memória da Rosa, ela é anos-luz melhor do que a minha. Tá? Às vezes eu misturo os assuntos, mas a promessa é a mesma, amém? Eu deixei ela ali, era só mulheres, fui para casa. Ela me mandou uma mensagem, pode vir me buscar. Porque se soltasse ela também no bairro das Nações, ela também não chegava em casa não. Né? É igual uma pastora amiga nossa, tem que ver o Cristo lá na frente. Agora eu sei onde é que eu estou, né? Aí quando eu cheguei, estacionei o carro, quem estava ali era uma senhora, uma serva de Deus, americana, não fala nada em português. E aí, sabe aquela irmã era ela, né? Estava lá.
Aí a Rosa fez assim do outro lado, lá dentro do salão. Vem cá. Vem. Eu falei, mas não é para te buscar? Vem. Aí eu disse, já muitas pessoas tinham ido embora, né? E aquela mulher estava com uma intérprete. E quando eu entrei, aquela serva de Deus colocou os olhos em mim e também entregou profecias. E o interessante é que uma vai linkando com a outra. E o cenário não era muito bom. E muitas outras. Eu lembro que em 2016 nós recebemos a primeira. Estávamos só a passeio, só passeando, em 2016, aquela única vez. Participando de um seminário, nós estávamos sentados, acho que literalmente no último banco. Isso, Rosa. Um dos irmãos, o irmão João, que é meu amigo hoje, nunca tinha visto aquele homem na minha vida, nunca. Um paranaense com aquele sotaque do Paraná mesmo, tá? Daquele lá do povo daquela região que fala leite quente. É o João. Ele sai lá da frente, vem, coloca as nossas mãos ligadas e entrega uma profecia. Também já se cumpriu. Final de semana passada, essa não, a outra, as duas, eles passaram 15 dias. Fomos para Pomerode, a convite de uma igreja, para pregar para um grupo de obreiros. Eles alugaram uma casa e ali aconteceu um trabalho muito legal que eles fizeram, só com os obreiros. A gente fala pastores, mas eles chamam de missionária, né? A missionária, ela teve contato com a Rosa uma vez em um evento aqui, em Balneário. Uma só vez. E foi ela que nos convidou. Depois só pelo WhatsApp, convidando, passando endereço, enfim. E a Rosa ficou com as mulheres, eu fiquei com os homens. Ali tinha obreiros, enfim. Chegamos ali, acho que logo depois do almoço, enfim. Não, na hora do almoço, almoçamos ali. E depois de 2 da tarde, chegou o marido, que é o pastor da igreja. Ele tem um salão, ele tinha que fechar o salão primeiro, salão de beleza. Aí ele chegou depois, ali que ficamos conhecendo ele, nunca tínhamos visto. Aí depois que juntamos, ele sentado no sofá, a Rosa atrás do balcão, ele do nada, de novo o tal do nada, né? Ele levanta e ele fala assim, a minha mulher marcou todo esse evento, ela só falou comigo, marcou, mas eu nunca vi vocês, não sei se vocês têm Instagram, não sei nada de vocês, mas Deus manda, e aí veio. Falou coisas que nós havíamos conversado, só eu e ela, ele confirmou de novo. Inclusive até falou algo que nós já ouvimos algumas vezes, você já tem passaporte? Irmãos, promessas. E as coisas vão se realizando ou se concretizando em um momento em que nós menos esperamos. O cenário em que a promessa foi feita para Abraão, e talvez é um cenário seu também, e talvez você está mais focado no cenário do que no dono da promessa, e talvez o cenário está tirando o seu foco. Então essa reflexão de hoje é para você ficar focado no dono da promessa que não mente. E parece que ele escolhe um cenário mais drástico para que prevaleça a ação do Deus do impossível. O cenário, Abraão idoso. O cenário, Abraão estava indo sacrificar o filho, porque Hebreus capítulo 6, aqui nesse trecho ele está citando Gênesis 22. Estava indo sacrificar o filho, depois nós vamos ler se você quiser. Sacrifício é o ápice da fé, é o topo da fé, quando se fala em sacrifício. O cenário era de tensão, medo, angústia, falta,
solidão, entrega, perda. Presta atenção. Apesar de Abraão ter dito: eu e o moço subiremos e desceremos, está lá no texto, certo? Apesar disso, nós estamos falando de um humano. Humano é humano. Tem hora que é pego pelas dúvidas. Quem nunca aqui teve dúvida? Ninguém, né? Todo mundo teve dúvidas. E será que Abraão não ruminava dentro dele, mas como assim? Eu levei tempo para ter esse filho, que é uma promessa, e agora Deus me faz viajar 3 dias, levando o meu filho para ser sacrificado? Então, o cenário era também um cenário de dúvidas, e um cenário de prejuízos. Repita comigo: porém, no lugar do sacrifício, é que a promessa foi dada e jurada. Nunca esqueça disso. Tem hora que nós estamos num cenário tão bom, mas tão bom, que a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. É claro, quando Deus diz no texto, em outro texto: o atrairei para o deserto, para eu poder falar contigo. Detalhe: Abraão teve, repita comigo, paciência. Mais forte, paciência. Fala para Deus assim: Deus, me dê paciência. Você sabe que você precisa. Ah, mas Abraão não, gente. Ele construiu essa paciência nele. Porque quando ele recebeu a promessa, a primeira promessa, Sara não pôde dar para ele um filho. O que ele fez? Ele foi dar um jeitinho. Foi quando nasceu Ismael. Lembra? Então ele não tinha tanta paciência assim. Mas aquilo foi construído, foi construindo nele, foi construindo. E ali Isaac já estava com ele, estava levando Isaac para o sacrifício. Ali ele aprendeu, e o texto diz que Abraão teve paciência e por isso, é muito claro o texto, recebeu o que Deus havia prometido. Diz assim Gênesis 22, versículo 14. Abraão deu àquele lugar o nome de, repita comigo, o Senhor proverá. Bonito isso, não? Mas o cenário não era legal. O cenário não era nada favorável. Versículo 14. Abraão deu àquele lugar, acho que eu estou lendo a King James, tá? Mas eu estou lendo 2 traduções aqui. Fica à vontade, irmão, o que o irmão quiser colocar. Não se preocupe. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, Deus procura e não encontra ninguém superior a ele, a quem ele poderia jurar. Lembra quando nós éramos criança? Não sei se aqui em Santa Catarina acontecia isso. Eu juro pela alma da minha mãe. Lembra disso? Alguém já fez isso uma vez na escola? Você está mentindo? Não, eu juro pela minha mãe que eu não estou mentindo. Sem saber, a gente buscava alguém superior para acabar com a discussão. Você fez isso também, né? Juro pela minha mãe. Coitadinha da mãe, estava em casa lavando roupa, cuidando da casa, e a gente colocando ela numa briga por causa de figurinha, por causa de bola, né? Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, olha só, não me negando o seu filho, e não é só o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que
o abençoarei, promessa, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar, promessa. Sua descendência, promessa, futuro, conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, versículo 18, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Promessa. E qual era o cenário? Estava melhorando, mas não estava um cenário bom. Acho que o coração de Abraão ainda estava, meu Deus, deu certo. E eu que pensei que ia dar errado. Irmãos, aprendamos uma coisa: não é o passado que nos faz avançar. Não é o passado que nos faz avançar. Nós avançamos pelos impulsos da promessa que diz de um futuro. Amém? Amém ou não? Está confuso? Então por que você está tão ligado ao passado, se você diz amém? Não tem promessa para trás não, gente, não existe. Porque eu prometo que eu vou mudar aquela sujeira que você fez atrás. Não tem. Eu vou colocar um problema na cabeça de todo mundo e todo mundo vai esquecer que você... Não tem. A promessa diz de futuro. E é por essa promessa que nós avançamos. Gênesis 22:14, o Senhor proverá, nome do lugar onde Abraão recebeu a promessa. O Senhor proverá. Mas o cenário não era tão bom quando Abraão disse o Senhor proverá. Ele estava dizendo que Deus é a fonte da provisão. O dia que Abraão pega Isaque para levar para Moriá, para ser sacrificado, me dê licença de pensar que foi um dos dias, ou o dia, mais perturbador, mais sofrido, mais desafiador, mais cinzento, mais escuro, mais desesperador da vida de Abraão. Faz sentido? Versículo 3 diz no capítulo 22: levantou cedo, selou seu jumento, tomou seus servos e a Isaque. Uma coisa é tirar seu filho da cama cedinho para ir para a escola, ou para ir para o parque, ou ir para a praia, ou ir visitar a avó, ou ir jogar bola. Outra coisa é você tirar seu filho de manhã. Já dói quando você tem que tirar seu filho da cama de manhã para levar no pediatra, ou para levar na farmácia para tomar uma injeção. Você já fica, ai que dó. Tem dia que você olha seu filhinho na cama assim, está tão frio, não vou mandar para a escola hoje não. Não fazemos isso de vez em quando? E Abraão tira o filho da cama logo cedo para levar para o sacrifício. Ah, você está de brincadeira? Não, está no texto. Sacrifício. Cortou a lenha para o sacrifício. E aí vem uma parte interessante do versículo. Se levantou e foi para o lugar. Irmãos, é muita afinidade com o dono da promessa. Como é que está a sua relação com aquele que faz a promessa e a cumpre? Você está olhando para o cenário que não é favorável, que não está favorável, ou você está olhando para aquele que fez a promessa? Porque tem promessa para você. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Algumas se cumpriram, outras ainda vão se cumprir. E existem promessas muito específicas para cada um de nós.
Eu falei das minhas, que a gente está perseguindo. E aprendamos uma coisa: vamos provocar um milagre. Às vezes a gente vai em direção contrária ao lugar da promessa. Abraão se levantou cedo e foi para o lugar. Uma das viagens certamente mais longas e angustiante para Abraão. O versículo 4 diz que no terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar. Olha lá, no terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Que dor no peito, hein? Chegamos. Chegamos onde? No lugar do sacrifício. Agora pensa, daquele momento, de manhã ou de madrugada, que ele preparou o jumento, preparou tudo, e ele não pegou no caminho, ele colheu de casa. Além de ter que levar toda aquela carga, tudo bem, tinha servos com ele, não sei quantos, não me lembro aqui, não sei se o texto fala, também não faz sentido agora. Levando o filho, e ainda uma viagem de 3 dias. E nós aqui queremos a coisa num clique. 2 servos. A gente quer num clique. E com celular, então, aparece naqueles aplicativos aquela chavezinha, só dá um toque, pronto. Comprar, então, nem se fala, é num clique, né? Uma mulher falou assim: agora eu vou ficar mais em casa para eu não gastar. Mas todo dia o interfone toca. Shopee. Né? Tudo num clique. Num clique. Eu comprei um livro ontem. Era meia-noite. Falei, meu Deus. Depois eu falei assim, nem. Tudo num clique, assim, ó. E aí quando fala de viagem de 3 dias... E não é aquela viagem que lhe dá uma expectativa, que a cada quilômetro vai se aproximando, o cenário vai mudando. Gente, esse lugar é lindo mesmo. Não, gente. No caso de Abraão foi tudo ao contrário. A cada quilômetro ia ficando pior, ia doendo mais, ia dando vontade de voltar. Só que a promessa de Deus não tem nada a ver com o cenário, tem a ver com Ele. Isaac subiu levando a lenha, e o pior, o menino, agora vai, entrega para o garoto, e vocês ficam aqui embaixo. O que é que se passava na cabeça daquele garoto? E Isaac perguntou: meu pai, ai como dói, meu pai, está no texto, meu pai, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Onde está? Que pergunta, hein? Depois de 3 dias de viagem, e eu fico pensando que talvez Isaac vinha pensando assim, ele vai parar em algum lugar e vai pegar esse cordeiro. Ele vai estacionar em algum lugar, ele vai descansar em algum lugar e o cordeiro está ali. Agora não, já vê de longe o lugar, já estamos subindo e ainda não tem cordeiro? Quem é que vai morrer nessa história? Cenário nada propício. Versículo 8. E assim como Isaac disse, meu pai, Abraão disse, meu filho. Repita comigo, Deus proverá. Você já viveu situação em que a única coisa que você tinha era a voz e essa frase? Alguém fala para você, e agora? E você, poxa, quando não tem nada para dizer e eu estou num cenário péssimo, já sei, eu como bom crente que sou, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus já proveu para mim.
Ele não para de prover para mim, não para. E o cenário é sempre bom? Não, tem horas que o cenário está péssimo. Péssimo. Difícil, às vezes. Não por nós, mas é porque o cenário às vezes não fica bom, que a gente queria que a coisa fosse de outro jeito. De outro jeito. E aí a gente fala assim, já entendi. Deus proverá e agora deixa eu colocar um pouco mais de paciência. Porque Ele já cumpriu muitas promessas. Muitas promessas. Eu lembro que um dos primeiros sonhos que eu lembro que se realizou e que era Deus falando comigo, voltando lá em 1992. Um jovem, eu, trabalhando numa indústria têxtil. Eu tinha um chefe, o nome dele era Nilson. De repente, o homem não tinha nada a ver com a igreja, esse Nilson nada a ver com a igreja. Mas ele representava uma figura de autoridade para mim. E por sinal, uma autoridade muito eficaz ali, ele era muito pontual naquilo que ele fazia. Foi quando, isso não foi em 92, isso foi em 2005, ali 2001, 2000 por ali, quando eu fui para o seminário fazer teologia. De repente, eu nunca tinha visto aquele homem na igreja, só na empresa. Eu tenho um sonho, ele entre o povo e o púlpito da igreja, e ele dizia assim, eu quero você ali. Como ele dava ordens para mim na empresa, eu quero você ali. Não demorou muito, eu fui separado para o ministério pastoral. Quando nós nos colocamos à disposição, Deus vai adiantando as coisas para a gente. Amém? E é exatamente por isso, por essas promessas que Deus vai fazendo, que nós vamos sendo alimentados e avançando, avançando, avançando e avançando. Onde eu estou hoje no meu contexto é cumprimento de promessa. O cenário de promessa, um cenário de tensão, medo, angústia, falta, solidão, entrega, perda e prejuízos. Fala para quem está do teu lado assim, porém, isso, pode ir, não tem nada demais, vai ser bom. Nós vivemos de promessa. Nunca esqueça isso. Repita assim, eu vivo de promessas. Por que nós estamos aqui hoje? É porque tem uma promessa empenhada sobre nós. Se não fosse isso, nós não viríamos. É por causa de uma promessa. E com essa promessa, vem várias outras promessas. Mas o cenário não está legal. Não se preocupe com o cenário. Se Deus está no cenário, Ele só tem que estar dentro. Deus faz promessas que não tem nada a ver com o cenário. Isaías 40, 31, um versículo muito conhecido de vocês, de todos nós. Os que esperam vai acontecer o quê? Renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Caminharão e não vão ficar fatigados. Correrão e não vão ficar cansados. Quem é? Qual é o sujeito? Quem espera no Senhor. Isaías 41, versículo 11. Os que contenderem comigo perecerão.
os que contenderem comigo perecerão, diz o Senhor. Isaías 44, 22. Torna-te para mim, diz o Senhor, porque eu te remi. E aí vem a pergunta: qual era o cenário dessas promessas aqui? Quais são as promessas? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E 41:10 que eu não lembrei. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus e eu te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. 41:11. Aqueles que contenderem contigo perecerão, fica tranquilo. Você é a menina dos meus olhos, diz o Senhor. 44:22. Torna-te para mim, volta, porque eu te remi, eu paguei um preço por você, você é meu, diz o Senhor. Cenário: exílio. O cenário de Isaías, aqui nesse trecho 40, 41, é um cenário de exílio. Não, o que é exílio? É o povo de Deus na Babilônia, forçado a sair da terra natal. Eu saí da minha terra natal, só que vim para um lugar bem melhor. Eu gosto muito daqui. Você que nasceu aqui, mora aqui, abre o seu olho e aproveita, porque tem gente que paga caro para vir aqui, tá? Paga caro. E você fica aí, tocado dentro de casa, parecendo que é uma caverna, e não tem coragem de pôr o pé na areia. Abre o seu olho. Mas por que eu tenho que ir lá? Porque é saudável. É saudável. Então é diferente. Eu não fui tirado da minha terra natal. Esse povo não, eles estavam no exílio, eles foram tirados. Lembra do Salmo 137, ou 138, se não me falha a memória? Junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. E aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, só que nós havíamos pendurado as nossas harpas no salgueiro e dizíamos para eles: como cantar a canção de Sião em terra estranha? Eles estavam presos junto aos rios de Babilônia. Foi um dos exílios. E esse era o cenário quando o Senhor manda o profeta Isaías dizer, e eu não sei aqui agora, mas provável que Isaías era um deles: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não te assombres, não fique assustado, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Os que contenderem contigo perecerão. Torna-te para mim, porque eu paguei um preço por você. O cenário era de apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. O cenário era um cenário de medo, pavor, acusação, escravidão, raiva, sensação de perda, tristeza e falta de vontade de cantar. E é interessante que quando eles saem, o sofrimento era tão grande, irmãos. Porque aí do nada Deus levanta um homem chamado Ciro, que não tinha nada a ver, e falou assim: vai embora daqui, volta lá para a terra de vocês. Do nada. De novo do nada, né? E aí vem o Salmo 126, porque é um dos exílios ali. E ele fala: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico, de louvor. As outras pessoas até comentavam, diziam, né? Grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Mas o interessante é que eles falam com ênfase: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, parecia que era um sonho. Mas será que nós vamos acordar? Estamos vivos? Porque não tinha lógica, não fazia sentido.
Era Deus cumprindo a promessa. E a promessa ela é feita exatamente no cenário da dor. A promessa é feita no cenário da derrota, quando todo mundo está olhando e dizendo, coitado, coitada. E Deus está entregando a promessa, porque às vezes é só assim, para nós ouvirmos a voz do Senhor. E sabe qual foi a promessa em todos esses versículos que li? Uma palavrinha: consolação. Ponto. A promessa que Deus fez para aquele povo é: eu vou consolar vocês, eu consolo vocês. Aliás, já estava consolando ali. Irmãos, toda produção tem que ter matéria-prima, processo e resultado. Você vai fazer um bolo, aí você tem a matéria-prima, que está toda espalhada. Você tem que entrar com aquilo num processo, que é juntar tudo, seguir uma receita, misturar tudo, e ter um pouquinho de paciência para ver o resultado, que é o bolo pronto. Sim ou não? O problema nosso é que nós não temos paciência com o processo. Tem muita gente comprando bolo pronto, porque não tem paciência para assar. Isso pode ser uma verdade e até muito confortável no nosso dia a dia, e está tudo certo, tomar o café da manhã. Mas na vida, a gente precisa estar aberto para o processo. Por que não tem resultado? Porque não tem paciência com o processo. O povo que sai do Egito para Canaã, tudo bem, teve muito murmúrio, atrasou a viagem. Mas o murmúrio é um murmúrio de quem não gosta de processo, porque eles precisavam ser educados. Estava saindo de uma escravidão para ir para um lugar de dono da terra. Quem diz que escravo consegue ser dono de alguma coisa, então precisava passar pelo processo. Eles, exatamente, uma mentalidade escrava. Eles poderiam ter feito uma viagem mais curta, se fossem bons alunos, suportar as aulas, mas eles queriam o resultado da prova muito rápido. Muito rápido. Dizem que é só no dicionário que, como é? Que vem antes? Sucesso e trabalho, um negocinho, né? É só no ST, né? Então é só só no dicionário que o sucesso vem antes. Na vida, primeiro tem um processo. Fala para o seu irmão, você precisa compreender e aceitar o processo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Querido, é o jeito que eu interpreto o cenário. E a interpretação é um negócio muito doido, muito interessante. Vindo agora com a Rosa no carro, e a gente conversando sobre um episódio, e aí eu contei para ela uma metáfora que eu falei para uma pessoa. Falei para ela assim: olha, 2 gêmeos tiveram pai alcoólatra. Agora os 2 estão adultos e foram buscar tratamento. 2 gêmeos é uma redundância, né? Presta atenção. Um deles está diante do terapeuta e disse assim: meu pai era um alcoólatra. E eu vi meu pai fazendo muita coisa errada, aprontando muito, bebendo muito, e por isso eu me tornei um alcoólatra. De repente entra o outro e diz assim para o terapeuta: meu pai era um alcoólatra. Eu vi meu pai bebendo muito, aprontando muito, por isso eu não sou um alcoólatra. A maneira que a cabeça interpreta as coisas. Precisamos trabalhar isso em nós, porque senão nós não vamos compreender o processo. Às vezes o cenário é um cenário de processo, mas eu estou focado na matéria-prima, pulando o processo e vendo o resultado. Não! Suporta o processo, porque Deus não está só na matéria-prima ou apenas no resultado. Deus está em toda a trajetória.
ele faz a promessa, ele jura por ele mesmo, ele entra com você na prova e ele vai contigo no resultado. Amém ou não? E quando Paulo fala, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, é um negócio que não fecha, que não bate, porque fraco para mim é fraco. Só que a interpretação que o apóstolo faz é algo que transcende o material, o humano, e vai para o além. É como se fosse assim: só eu sei, só eu e Deus sabemos e conseguimos interpretar de forma bem acertada o que está acontecendo. Então eu entendi, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Capítulo 12, versículo 9: a minha graça é suficiente para ti, diz Deus para Paulo. A minha força se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Paulo conclui assim. Versículo 10: portanto, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, também tenho prazer nas censuras, tenho prazer nas necessidades, tenho até prazer nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Agora aprenda uma coisa: as promessas se cumprem não na vida de quem crê. As promessas se cumprem não na vida de quem sofre. A promessa se cumpre na vida de quem crê. Ah, mas está sofrendo, tem gente que sofre e ainda duvida. Então, nunca esqueça isso. Promessa de Deus não se cumpre na vida de quem sofre. A promessa de Deus se cumpre na vida daquele que crê. Hebreus 6,19: promessa e esperança, uma âncora para a alma. Versículo 23: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu mais forte, então vamos lá, mais forte: aquele que prometeu, repita comigo, aquele que prometeu é fiel. Agora vamos ser mais direto: aquele que fez a promessa para mim é fiel. Você acredita? Aí eu estou sofrendo, não importa, mas você crê, então espera que vai se cumprir. Charles Spurgeon, ele disse: as promessas de Deus nunca falham, porque são tão imutáveis quanto Ele mesmo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender a focar menos no cenário e mais no dono da promessa. Fique de pé.